Ó, eu abri essa aula aqui para passar o feedback a vocês, né, dos estudos de caso, certo? Para primeiro tranquilizar todos, né? Todos, sem exceção. Esse nosso estudo de caso aqui é o estudo anterior, aquele que vocês mandaram. Se recordam todos? Esse estudo de caso aqui foi sobre, oxente, Netflix, ontem. O tema, salvo engano, foi sobre o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Isso. Correto? Foi isso? Foi. Estudo de caso. Foi isso? Uhum. Isso. Bom, nós tivemos aqui, certo, 45 pessoas que entregaram. Ó, eu vou passar aqui, né, já que vocês não estavam vendo a nota, certo? Eu vou passar aqui a nota de cada um de vocês e a gente vai abrindo aqui por caso. Vou pela letra, pela ordem alfabética, certo? Essa pontuação aqui, deixa eu conversar com vocês, ó. O meu principal receio era a estrutura textual de vocês. No que se refere às questões técnicas, aos conceitos técnicos, todo mundo aqui está com um padrão mínimo aceitável. Eu estou pontuando, eu vou pontuar, certo, com um padrão razoável entre 35 a 40 pontos, entre 3,5 e 40. Se você obtiver 3,5, certo, na parte técnica e 3,5 na, na parte escrita, você já vai estar com 7 pontos. A pontuação mínima é 6. Tem pessoas aqui que estão com estrutura de texto acima de 4, né, 4,5. Então, certamente, quando você fechar aí uma estrutura técnica de 3,5 a 4, vai bater aí 9 tranquilamente. O objetivo era esse, certo? Era que vocês tivessem a convicção de que o estudo de caso não será o ponto que vocês irão perder o concurso, certo? Porque eu pedi que a professora corrigisse e pedi que ela corrigisse com certo rigor. E nós temos aqui, pessoal, ó, a seguinte nota, certo? Alessia, Alessia está aqui? Tá? Seu caso aqui, certo? Você tirou 4,5 na estrutura textual, certo? O seu texto, do ponto de vista argumentativo, eu estou lhe dando um 35. Então, no caso, é 4,5 mais 35, dá quanto mesmo? 90, né? 90. Quais foram os pontos que você poderia melhorar na estrutura, na argumentação, certo? Quais foram os aspectos que você poderia efetivamente melhorar? Ó, você começou aqui já citando, né, legalmente instituído pelo poder público, a unidade de conservação consiste em um espaço, tal, conceito, beleza, a criação. Parei, vou fazer agora.
Show de bola. Só um ponto aqui, Alessia. Você poderia ter explorado mais a alternativa à desapropriação. Não, mas seu texto casou, seu texto ficou bom, você conseguiu concatenar as ideias, então manteve a estrutura padrão. É isso aqui que você tem que fazer na prova. Simplesmente isso. Consegue entender, consegue raciocinar como é que está a sua estrutura textual? Deixa eu devolver aqui. Show de bola. Eu vou falar aqui lá rapidão de Ingrid, porque ela disse que vai ter que sair, né? Oi, Ingrid. Ó, você precisa focar mais no que é perguntado, viu? Você viajou, você foi lá responder Constituição, aqui não tem nada a ver sobre Constituição, não. Você falou sobre desapropriação, utilidade pública e interesse social. É só para citar os objetivos e o porquê da desapropriação. A desapropriação ela será feita se a unidade se o particular ele não administrar a unidade de conservação cumprindo com os seus objetivos. Você tem que revisar mais os aspectos conceituais. O seu texto, ele atende à nota mínima? Atende. Mas você tem que caprichar um pouquinho mais para a gente melhorar, certo? Para bater uma nota acima de 7, pelo menos. Aline tá aí? Aline tá aí? Eu já havia visto o texto de Aline, eu vou dar um 8 para ela. Ana Carla tá aí? Isso. Estou, professor. Olha, Aline, por que que vocês tentaram de citar a Constituição, hein?
Esqueça a Constituição, pessoal. Aqui ela é sobre o SNUC. Não, a desapropriação aqui, o fundamento é se o particular não estiver administrando com as finalidades da unidade. A, Ana, onde foi que eu expliquei para vocês em termos de ajustamento de conduta? Pessoal, cuidado com os conceitos, cuidado com os termos. Vocês, às vezes, vocês querem. Problema do texto, seu texto está bom. Agora, o simples. Não fica criando termos, não, que não existem na lei, não. Ó, você quis citar coisa demais, era só fazer a estrutura básica, só responder o que ele estava perguntando. Ana, presta atenção. O que é que seu texto precisa? Ser mais objetivo, certo? Primeiro, ele perguntou sobre RPPN. Veja, por quê, pessoal? Eis o meu medo. Vocês fogem muito ao tema porque vocês querem falar demais. Vocês perceberam, vocês viram o padrão de caso que eu mandei lá, estrutura de texto. Não precisa, vocês não vão ganhar pontos se vocês falarem demasiadamente. Pelo contrário, você só precisa focar e responder naquele ponto. Os seus conceitos técnicos estão bons, a sua estrutura de texto está boa, tanto é que ela deu 3,7. Agora, tente fazer dessa forma. Tente não fugir muito ao tema, porque vocês acham que falar sobre Constituição, falar demais ajuda, atrapalha, certo? Anderson, tá aí? Anderson Rodrigues. Isso, Alice, exatamente. Você já recebeu a sua, não foi? Bruna, aí, Bruna. Bruna Daniele. Bruna Andrade. Aí, Bruna. Bruna? Então não vou nem olhar direito. O texto tá padrão. Rafaela, aí.
tá? Não precisava ter citado isso aqui, ó. Interesse social. Ó, seu texto, Rafael. Poderia argumentar melhor, poderia argumentar mais, né? Você falou sobre a desapropriação, falou sobre a criação, poderia ter explorado mais o ato de criação, né? E no finalzinho ter colocado um pouco mais de argumentação, né? Conforme a gente vai treinando com a professora. Decidir, se posicionar efetivamente, certo? Não se posicione dessa forma geral, não. Assuma uma postura. Se o Estado de São Paulo poderia ou não ter criado a unidade, certo? Você citou que a desapropriação era possível, mas não falou diretamente se ele poderia ou não ter criado. Mas seu texto, a estrutura está bacana, tá bem. É só melhorar um pouco mais essa parte argumentativa e focar também, né? Você falou sobre desapropriação de utilidade pública, interesse social. A gente não tratou disso, pessoal. Eu expliquei, eu acho que foi uma vez e vocês gravaram isso, que eu disse que quando há desapropriação, juridicamente é por conta de que se enquadra na utilidade pública. Mas o motivo da desapropriação do SNUC é quando o proprietário ele não vai gerenciar as unidades ou a unidade de acordo com seus objetivos. Não era para vocês terem citado isso aqui de desapropriação por utilidade e necessidade pública, não. Certo? Beleza? Clício, tá aí? Cris, tá aí? Faltou dizer se o Estado pode ou não pode criar, né? Pessoal, tem que se posicionar mais de forma direta, né? Vocês escrevem, colocam todos os conceitos, mas tem que se posicionar de forma mais direta. Aqui no finalzinho caberia você, ó, abordar isso aqui.
Daniele, Daniele Correa. Estou aqui. Perfeito, seu texto, Daniele. Perfeito. Você acompanhou a aula da professora? Sim. Só precisa encaixar uma coisa, Daniele. Tentar colocar mais aquela estrutura que ela introduziu, entendeu? Mas aqui seu texto está. É porque acho que esse texto foi antes da aula dela. Isso. Perfeito. Eduardo, Oi, pessoal. Pode falar. da observação, implementação. Decreto do Poder Executivo, Eduardo. Ó, não respondeu. Se o Estado de São Paulo poderia ou não poderia criar unidade. É somente isso, Eduardo. Calibrar aquela parte. Você assistiu também a aula com a professora, não foi? Foi. Já Achei. escreveu o caso daquela forma que ela orientou melhor para a gente ter um posicionamento mais direto, decisivo? Uhum. Pronto. Então, beleza. Os seus argumentos técnicos estão padrão. Alguns pontos você foge ainda do tema, mas mesmo assim, a pontuação está padrão. Beleza. Fabrícia, tá aí? Gabriela, tá aí? Professor, Oi? o senhor pulou o meu ali, Emily. Oi, Emily, desculpe. Ó, segundo parágrafo aqui, não precisa, pessoal, citar a Constituição. Não é o tema, é especificar de acordo com a lei. O autor se posicionar se o Estado pode ou não pode criar. Pessoal, não pode fechar o texto dizendo vocês têm que dizer, vocês vão ter que se posicionar, afirmativo ou negativamente, se pode ou se não pode.
Emily, somente duas questõezinhas aqui técnicas. As outras observações aí você vai receber, somente duas questõezinhas técnicas. Primeiro, não vá procurar, não vá citar nada da Constituição, porque não vai lhe ajudar, certo? Pessoal, não adianta citar a Constituição. Vocês não vão pontuar nada porque vocês estão citando a Constituição. Porque não está no edital a Constituição. Ele vai querer saber uma questão eminentemente da lei. Então, não adianta vocês citarem a Constituição no sentido de achar que vão induzir o examinador. Não vai, certo? Segundo ponto, se posicione de forma mais clara e direta sobre a possibilidade ou não ali da circunstância. No mais, a estrutura textual tá bacana, certo? Gabriela, tá aí? Olha se eu devolvi, não? Pessoal, para adiantar, Júlia, tá aí? Ao vivo? Tá? Vamos lá, corrigir o seu. Só faltou fundamentar aqui mais, Júlia. Ó, dizer porque é que o Estado de São Paulo estava correto. Você tinha mais espaço aqui, certo? Poderia justificar, dizendo que era possível a criação, que estava correto, em todo o procedimento ou em parte dele. No mais, o que você respondeu aqui foi bem sucinto, mas atende às exigências, atende o que, de fato, queria aqui. Somente, certo? Somente 3,75. Poderia ter discorrido mais na conclusão, certo? Mas no mais, tá tranquilo. Graciela, tá aí? E Ana, tá aí? E Ana, você conseguiu pegar, captar lá o que a professora orientou para dar mais um ponto crítico ao texto? Hã? Não é o seu, não? Não é o seu? O senhor clicou na última redação, professor. Ah, entendi.
Esse aqui é o seu? É sim, professor. Além disso, é necessário realizar estudos técnicos, gestão pública. Em regra, as unidades são públicas. A partir de, por fim, a criação da unidade de conservação. O Estado de São Paulo, aqui, de acordo com a lei, realizando estudos técnicos. Beleza. Você treinou daquela forma que a professora somente encaixar aqui no seu texto essa estrutura mais crítica, mais argumentativa, mas no parte dos conceitos tá bacana, a parte da estrutura do texto também. Só mudar aqueles aspectos que é um aspecto apenas de posicionamento, de escrita, certo? Hillary tá aí? Josivânia? Professor, tô aqui, professor. Hillary. Ah, você não falou, mulher? Ó, Hillary, você pegou a explicação da professora? Sim. Pronto, os seus conceitos estão bacanas. Era só a gente tirar um pouco mais essa parte conceitual e você fazer relação direta com o caso, certo? Mas você abordou aqui todos os requisitos necessários, citou esses exemplos, poderia apenas mudar o quê? A forma de se posicionar, certo? Diminuir mais a carga conceitual e colocar mais argumentos críticos. No que sentido? Relacionados ao caso. Mas os seus conceitos técnicos, eles estão perfeitamente alinhados. É só você pegar essa ideia de mudar mais um pouco da escrita, certo? Ao invés de citar, por exemplo, ali as espécies de unidade de conservação que que podem ser em domínio privado, tivesse relacionado mais ao caso concreto, entende? Mas em termo conceitual, não há nada a reparar aqui. Tá certo, professor. Obrigada. Josivânia, tá aí, Josivânia? Juliane, Catarina Morgana, Catiane, Catarina, tô, viu? tá aí? Você quase que fecha. Tá aí. Vocês gostaram desse negócio de utilidade pública, né? Ó, Catarina, é justamente o enquadramento da forma de se posicionar. Você assistiu a aula com a professora? Sim, Pronto. Os seus conceitos legais, as suas informações técnicas, nada a reparar. Mudar apenas o formato desse posicionar. Ao invés de trazer muito mais conceitos, traga o posicionamento mais crítico, faça uma relação mais com o caso, certo? pronto. Tá bom, entendi. Tá Obrigada. bem, tá bem. Obrigada.
Não sempre será pública, viu, Tatiana? Ó, Tatiana, a sua estrutura de texto melhorou, mas qual é o ponto? Aqui. Você assistiu a aula com a professora? Sim? Pronto, perfeito. Você conseguiu compreender, está utilizando agora os conectivos. É só você fazer uma pequena mudança. Não seja tão extensiva, trazendo elementos que não estão sendo abordados, certo? E faça mais uma relação crítica, uma relação aí do caso com a situação ou com os argumentos técnicos. Mas o seu texto melhorou, melhorou bem, certo? Nós temos aqui um 6,5. Pessoal, eu tenho quantos aqui para entregar ainda? Daniela já pegou, não foi, Eduardo? Quem falta ainda aqui? Corrigir. Eu. Micaela, quem mais? Eu. Eu também, Luísa, Mona. Eu. quem mais? Eu, Da tarde. Letícia. Então, vou pular aqui. A próxima é quem? Larissa? Larissa? Larissa Dantas está aí? Eu vou dormir. Tô aqui, professor. Seu texto está padrão, Larissa. O texto está padrão. Sem comentários. Apenas que você revise aquela estrutura lá da professora, Certo. certo? Tente manter a calma e reproduz essa estrutura de texto. Eis o problema. Larissa, quem mais está aqui? Eu, Letícia. Letícia. Copiou e colou, Larissa. Letícia, você conseguiu encaixar bem o que a professora falou? É porque esse aí eu fiz antes, né? Mas acho que sim, Sim. já peguei já. Pegou, né? Padrão. Pelo Estado de São Paulo, através de decreto com estudos técnicos regulamentares, além disso, dependendo, só repetir. Quem mais? Tá aí. Mariana. Você tirou 5, Mariana. Não, professor, esse aí é de Marília. É Ah, o Marília. anterior. 4,8. Dá no mesmo. Você já estava escrevendo dessa forma, né? Da forma que a professora introduziu, né? Isso. Então, você já tem a sua estrutura de texto padrão. Beleza. Quem mais tá aí? Micaele, professor.
Ô, Micaela, por que que você está pulando uma linha? Então, eu estava fazendo isso em todas, né? Mas aí nessa última ela botou essa observação. Aí no último estudo de caso, que foi entregue no dia 2 agora, eu já fiz diferente. É porque você não precisa pular uma linha, não, até porque você tem 30 linhas, né? Você pular uma linha, você já perde. Pois é, eu estava pecando nisso. Mas aí na última que eu mandei, essa foi a penúltima, né? Na última que eu Uhum, mandei, eu consertei isso. entendi. Olha, você pecou aqui na estrutura na estrutura da língua, entendeu? Perdendo alguns pontozinhos, porque os seus conceitos estão bem definidos, estão bons, sua argumentação técnica tá boa. Agora é mais essa questão de encaixe da estrutura textual, certo? Você até, Entendi. do ponto de vista técnico, tirou uma nota boa porque sua argumentação técnica tá boa. Mas melhore nesses errinhos aí de concordância que ela está fazendo menção para você, Sim, professor, obrigada. certo? Quem mais? Mana, Micael, Micael tá aí? Mana, Ona tá aí. Hum, Seu texto tá bom. Agora a questão é que você pecou, pecou não, né? Cometeu esses pequenos desvios na estrutura mesmo. Você conseguiu pegar aula com ela, com a professora? sim, consegui, professor. E Inclusive, eu melhorei agora nessa segunda. Nessa última agora, eu coloquei mais relacionado ao texto desde o início. pronto, perfeito. Mas seu texto tá bom. Seus conceitos estão bem Certo. definidos. Valeu. Natália, o que aconteceu, Natália? Que você baixou sua nota? É seu texto aqui? É isso? Isso mesmo. Outro caso você fez uma relação sobre áreas da criação. O que é que ela coloca aqui? Vamos ver o seu texto aqui. O seu texto estava acima de 4 tranquilamente. Verificar a repetição dos indícios dos parágrafos 2 e 3. A informação não ficou clara. Sugiro utilizar operadores argumentativos e outros elementos de coesão. São criados através do poder. Ampliação de seus limites dar-se-á. Olhe esse, né? Você olhe usando mesóclise, Natália. Não tô dizendo que está errado, não, viu? Estou dizendo que na prova você vai conseguir. Se conseguir, o examinador já vai lhe dar 10 aí, de cara. Eu pensei até que tinha botado errado agora. Não, não. Olha, essa entretanto aqui, evita esses termos adversativos. Parque Nacional, breve extrativista, prevenção de paz do domínio público. Natália, você conseguiu pegar a aula com ela? Peguei. Veja, os seus conceitos aqui, tecnicamente, estão adequados. O que é que você, já para você pegar, o que é que você mudaria aqui? Ao invés de, ó, você faz a introdução tudo bacana aqui de boa, entendeu? Ao invés de da gente citar as hipóteses, os exemplos, você enquadre no texto, enquadre na situação concreta e passe a emitir lá o juízo crítico, né?
Para cada pergunta, se o Estado de São Paulo, por exemplo, agiu correto, desapropriando, ou não agiu, se haveria possibilidade ou não, percebe? É somente mudar a forma de escrever. Entendi. Eu tava com medo de me posicionar, mas depois da última aula eu percebi que você tem que botar mesmo Uhum. a sua opinião. O seu texto, o outro, você ficou com a nota acima de, de 8, não foi? Não lembro, professor. Foi, você ficou com 9. Mas é somente isso. Ela foi um pouquinho rigorosa aqui com você, mas tranquilo. Pessoal, Ok, alguém mais obrigada. aí? Alguém mais aí? O restante que não recebeu a nota, Osiane. O qualquer ato normativo do poder público. Certo. Inicialmente é importante utilizar que a questão da unidade de conservação deve seguir os requisitos estudos, tal. Sobre proteção integral. Em suma, a desapropriação de unidade de conservação ocorrerá com base no argumento senhor. Osiane, veja só. Todos os conceitos bem definidos. Tranquilo? Mesma regrinha. Você conseguiu pegar a aula, acompanhar a aula da professora? Sim. Então, só você transformar a forma de se posicionar. Os seus conceitos técnicos estão padrão, perfeito. Só fazer mais uma relação crítica e se posicionar. Aí você não se posicionou, entende? Aí você não disse claramente se o Estado de São Paulo poderia ou não construir, poderia ou não efetivar a unidade de conservação. Mas não se preocupe, nem por isso, nem por isso, tem um parágrafo depois desse? Isso vale para todo mundo, pessoal. Vocês iriam pontuar. Cadê o parágrafo? Aqui, desse modo, a posse do domínio, portanto, a desapropriação. Mas ficou ainda um pouco aberta aqui o fechamento. Mas não foi um erro de conceito. Você não errou conceitualmente. Você errou apenas, não errou, né? Melhorar apenas na forma de escrever, na forma de se posicionar. Certo? Beleza? Pessoal, amanhã eu vou devolver as notas da professora. Veja, a dificuldade de vocês não está na parte técnica, não está em expor os elementos dos conceitos técnicos, até porque a gente revisou a exaustão. Alguns estão ainda com um pouco de dificuldade na estrutura textual, mas essa dificuldade não irá fazer com que você fique fora do concurso, fique fora da prova, né? Outros, se encaixarem o texto da forma que vem escrevendo, né, que o principal problema é esse, certamente terão notas aí acima de 8,5, no mínimo. Então, é basicamente isso. Eu vou devolver amanhã a nota da professora para o último caso que vocês mandaram, certo? E qualquer dúvida, qualquer ponto, a gente tem amanhã durante o dia para falar ainda sobre o estudo de caso, certo? Amanhã à noite eu vou trazer mais 3 estudos de caso apenas como forma de aposta e vou revisar com vocês a estrutura argumentativa. O que é que vocês vão efetivamente ter que fazer? Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Professor, Eu fiz, porém, estava fazendo as revisões. Certo. Escrito tranquilo, cara. Manda, Eduardo. aquele estudo de caso de ontem, você tem um padrão já dele? Vou mandar amanhã, porque hoje foi corrido. Vou escrever um Tá, padrãozinho beleza. amanhã. Tranquilo. Viu?
Valeu. Tranquilo, pessoal? Eduardo, depois você Ó, disponibiliza essa gravação só no grupo da discursiva, viu? certo. Tá ok. Essa segunda. Pessoal, no mais, boa noite, bom descanso, até Boa noite. amanhã.